Muita gente vem me perguntar: Cussa, como é que eu faço as minhas runas? O que eu tenho que fazer para fazer minhas runas? Eu tenho que cortar meu dedo e botar sangue para poder fazer minhas runas? Como é que isso funciona? E agora, no mês de abril, o Grola e o Keller falaram como você criava o seu próprio deck de tarô. E aí teve um monte de coisa lá, o Grola mostrando isso no Illustrator e mostrando o que você tem que fazer, como é que você cria o seu deck de tarô no formato padrão e tudo mais. Então, seguindo na mesma linha, hoje a gente vai falar como é que você faz suas próprias runas, materiais necessários, ferramentas que você vai precisar, tudo que você precisa saber para criar seu próprio set de runas ou seu conjuntinho de runas. Eu sou o Cussa Mitri e você está no programa Runologia do canal Lupus em Fábula. Muita gente vem me perguntar assim: Cussa, como é que eu faço minhas próprias runas? Eu tenho que fazer minhas runas? Eu posso comprar minhas runas? Eu vou falar o seguinte: você pode comprar suas runas e isso é totalmente normal. Afinal, se você for, por exemplo, olhar a maior parte dos outros oráculos, ninguém faz normalmente eles. Você vai comprar um tarô, você vai normalmente comprar um 40 servidores, você vai comprar as coisinhas de geomancia, você vai comprar um baralho de Lenormand, você não vai fazer eles. Obviamente que você pode fazer, assim como o Grola e o Keller falaram no vídeo deles. Se você não viu, inclusive, eu recomendo, a gente vai botar aqui no card. Mas não é totalmente necessário você fazer, porque também depende de trabalho manual, depende de você ter, esse tipo de habilidade artesanal para você fazer esse tipo de coisa e tudo mais. Então, se você não tem esse tipo de trabalho, não tem problema nenhum você pegar e comprar as suas próprias runas, assim como não tem problema você comprar qualquer outro tipo de oráculo. A questão é que muita gente sente uma ligação mais íntima, vamos botar dessa forma, com o seu conjunto de runas ou com o seu deck de tarô, se você fez alguma coisa com ele. Então, é muito comum que as pessoas vão querer fazer o seu próprio conjunto de runas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas, entenda, vou deixar aqui bem grande, não é necessário, não é obrigatório. Tem uma questão muito interessante que a galera fala em relação ao tarô, que, é bom que você, teoricamente, não compre o seu próprio deck de tarô, mas que você ganhe ele de presente ou coisa do tipo. Deixa eu deixar, assim, bem claro aqui, não tem nenhum tipo de coisa desse tipo. Até porque, vamos lembrar, assim como eu falei lá no curso, o Runologia, entendendo o oráculo das runas pela perspectiva atual dos poemas rúnicos, a gente tem que entender que, quando a gente fala de runas, e principalmente quando a gente está falando de runas, na verdade, seja ela em forma oracular ou forma magística, você usar ela para fazer magia, a gente tem que entender que a gente está usando uma coisa antiga, mas com conceito totalmente moderno. A gente não tem nenhuma prova arqueológica que prova que as runas eram utilizadas dessa forma, pelos antigos nórdicos. Então, a gente já tem que entender que o que a gente está falando ou o que a gente está fazendo é uma coisa totalmente moderna e não tem comprovação arqueológica ou histórica de que a gente está fazendo algo que eles faziam. Esse, inclusive, é o grande debate, por exemplo, entre a academia, que fala que por não termos provas, a gente não pode dizer que eles faziam, mas também a gente não pode dizer que eles não faziam porque a gente não tem prova. É um paradoxo aí que a gente tem na academia, mas que muitas vezes a galera se atenta só ao primeiro ponto, que é por não encontrarmos provas que eles faziam, a gente fala que eles não faziam, mas não se atentar também que o fato de a gente não ter provas não significa que eles não faziam e simplesmente nós não temos ainda provas disso. Então, o ponto é que essa coisa de, eu preciso ganhar então o meu conjunto de runas, assim como tarô, não, isso não funciona nem para tarô, nem para runa. Na verdade, você pode comprar o teu próprio deck de tarô e não tem nenhum problema nisso. Assim como runa, também não tem nenhum problema de você fazer o seu próprio deck ou você comprar. Você não precisa necessariamente ganhar. Obviamente que se você quiser dar de presente para alguém, não tem problema algum, tá? Sinta-se à vontade. Então a gente vai começar falando do material mais simples até a gente ir falando para os mais complicados. E por incrível que pareça, o mais simples vai ser papel e caneta. Sim, pode parecer bobeira. Cussa, mas será que eles faziam runas em papel? Olha, é muito provável que não, porque papel era um material bem caro e bem complicado de se encontrar na Idade Média, principalmente na Era Viking. Mas a gente pode dizer que nada impede você de fazer isso em papel. Cussa, como é que eu faço isso? Simples, você pega o papel e desenha sua runa. Obviamente que não tão ruim quanto eu estou desenhando agora, esperamos eu, mas pronto, eu já desenhei aqui a primeira runa do meu Futhark, do meu conjuntinho de runas em papel. Obviamente que você pode pegar, fazer isso com papéis especiais, pegar uma cartolina, fazer isso com cortes bonitinhos, comprar o que a gente chama de cantoneira para poder fazer os cantinhos arredondados, por exemplo, na sua runa, no caso, na sua carta de runas e coisa do tipo. Inclusive, eu vou dizer o seguinte, se você é ilustrador e gosta desse tipo de coisa, você pode inclusive pegar e ilustrar as suas runas. Tem, por exemplo, um cara chamado Il Corvo Art no Instagram, que ele pegou e fez, por exemplo, se eu não me engano, foi em novembro do ano passado, toda uma questão de ilustração baseado nas runas, com a temática das runas e com a ideia que a gente tem, dos significados básicos das runas.
né, ou a tradução, para ser mais exato, e ele pegou e fez toda uma ilustração em relação às runas. Então assim, se você quer fazer uma coisa desse tipo, nada te impede. Ah, Cussa, mas a gente não sabe se eles usavam cartas. Não, eles não usavam cartas, mas nada impede você de fazer isso. Novamente, é uma adaptação moderna de algo que eles faziam. Tem também uma outra opção, que são os formatos, digamos assim, impressos. O que eu quero dizer com formato impressos? Existem no mercado, se você for procurar, alguns decks de runas que você compra. Por que eu tô falando deck, por exemplo, e não set ou conjunto? Porque são realmente conjunto de cartas, tá? Obviamente que muitos deles vão se ter algum tipo de interpretação das runas baseado vamos dizer, no conhecimento ou na identificação do autor. Então, muitas vezes, essas identificações, elas não vão estar totalmente coerentes com o que você vai achar em outros livros. Assim como, algumas vezes, o nome das próprias runas ou o significado básico ou coisa do tipo pode ser traduzido ou interpretado de uma forma que eu diria que não seria, talvez, a mais correta pelo meu ponto de vista. Mas aí fica, obviamente, a cargo de cada pessoa. Mas você tem, por exemplo, decks que são vendidos. Existe inclusive um chamado tarô rúnico que saiu agora recentemente pela Luiz Carabello. Só que a diferença é que ele é um deck de tarô, onde ele usa figuras nórdicas e coisas relacionadas à mitologia nórdica para poder fazer a ilustração das cartas. Mas ele não é um deck de runas, por exemplo. Então, muito cuidado quando você for comprar esse tipo de coisa, para você poder não ter esse tipo de problema. E aí também acho que vale mencionar aqui uma coisa muito interessante, que é um jogo que eu fiz em 2013, 2014, mais ou menos, chamado Bifrost The Viking Party Game, que é um jogo, vamos dizer, totalmente party game, onde é para jogar realmente com amigos. Ele vai de 4 a 10 pessoas, para você ter uma noção de como é que ele é bem dinâmico. E a gente fez ele onde, obviamente, tem runas no jogo, e você vai ter que todo o significado das runas, né, todas as ações que você faz com as runas no jogo, elas são baseadas meio que no conceito real das runas. E eu vou dizer, você tem como tirar runas com ele, porque a gente já testou e funcionou bem pra caramba, e é bem legal. E você ainda vai ver umas ilustrações bem legais, por exemplo, de toda a galera da ROD em formato de runa, quer dizer, não em formato de runa, né, mas em formato de deus nórdico. Uma outra forma também, que é muito comum, inclusive, da galera fazer, é runas em madeira. E a gente tem que falar um pouco. Obviamente que você tem a questão de todo o trabalho que você tem que fazer com a madeira. A forma normalmente mais comum que a galera vai fazer vai ser pegar ou um galho de árvore ou algum pedaço de madeira. Você vai ter que ter um processo normalmente de lixar a madeira para deixar ela um pouquinho mais lisinha, mais bonitinha. Você vai ter um processo que muitas vezes a galera vai querer invernizar essa madeira. Então ele acaba já começando a ter, como você pode ver pelo que eu tô falando, um processo um pouco mais trabalhoso. E aí como é que você vai fazer esse entalhe, né? Ou como você vai teoricamente colocar as runas exatamente nessa madeira? Existem algumas formas. A forma normalmente mais comum que a galera usa é o chamado pirógrafo. Pirógrafo é uma ferramenta que ela tem uma ponta de ferro que é ligada de certa forma na tomada através de uma determinada mecânica, e essa ponta ela esquenta. E aí quando você vai passar essa ponta na madeira, ela queima a madeira. Então você teoricamente vai ter um contraste da cor da queimada, né, do traço queimado que você acabou fazendo em relação à própria madeira em si. Uma coisa que eu vou dizer é o seguinte: se você é menor de idade ou se você nunca trabalhou com um pirógrafo ou coisa do tipo, cuidado. Pirógrafo é uma ferramenta que esquenta e esquenta muito, tá? As queimaduras deles são extremamente severas, podendo chegar inclusive a 3º grau se você encostar isso no seu dedo ou coisa do tipo. Então, muito cuidado ao trabalhar com pirógrafo. Volto a repetir, se você nunca trabalhou com pirógrafo, muito cuidado. Normalmente o que a galera vai fazer vai ser simplesmente pegar o pirógrafo e, baseado nessa, né, na madeira em si, ele vai pegar e vai cortar. Cussa, você falou sobre galho de madeira. Como que teoricamente eu faço isso? A forma mais simples que a galera faz é: pega um galho de madeira que você ache, seja você andando em algum lugar ou algo do tipo. Inclusive tem uma galera que vai querer fazer algum tipo de ritual de manhã para poder, hoje eu quero encontrar o galho da minha madeira, e passou um mosquito aqui muito grande. Eu vou Tem a galera que vai pegar tipo de manhã e vai fazer algum tipo de ritual para falar: não, hoje eu vou encontrar o galho para poder fazer as minhas runas. E o cara vai sair na rua e a hora que ele vê o galho, que ele acha que é o galho das runas dele, ele vai pegar esse galho para levar para casa. E como ele é um galho, né, ele vai cortar ele tipo em vários pequenos, vamos dizer, tirinhas, né, mas não é tirinha, vão ficar tipo rodelas. Fez o tratamento, pegou o pirógrafo e passa nele para poder marcar. Lembrando que obviamente eu tô falando aqui 24 porque eu trabalho com as 24 runas, eu não trabalho com a runa em branco. Se você usa ela, eu não vou falar nada em relação a isso, mas se você quiser saber mais, novamente, dá uma olhadinha depois na questão do meu curso, que deve rolar novamente ainda esse ano, já digo aí, tô dando um pequeno spoiler, que a gente vai poder explicar pra você por que teoricamente eu não uso essa 25ª runa, a runa em branco ou a runa de Odin. Tem uma outra forma também, que é, em vez de usar o pirógrafo, é você entalhar. É você pegar
um martelinho, um cinzel e ficar ali, ó, põe, para poder pegar e fazer o entalhe em si das runas. Inclusive tem um cara, o Henrique, ele pegou e fez umas runas muito maneiras, totalmente usando questão de entalhe, como você pode ver aqui nas fotos. Obviamente que você fazer um trabalho desse necessita de ainda mais material, é um processo ainda mais complexo. Então, novamente, cuidados, principalmente questão de você machucar dedo ou coisa do tipo. Você tem que ter o material para poder segurar a madeira, porque você vai estar com suas duas mãos sendo utilizadas outras ferramentas. Então, assim, cuidado. Se você está querendo fazer isso pela primeira vez na sua vida, vá com calma, tome bastante cuidado. Uma outra forma também muito simples, se você quer ter realmente madeira, eu vou trazer aqui a ideia do Felipe, que foi uma parada que ele me deu de presente quando eu estive no Brasil em 2019, que é uma parada que eu achei muito maneira. Ele simplesmente chegou para mim para me dar um que eram os palitinhos com as runas. E aí, basicamente, eu fui tentar entender o que era isso. Eu perguntei para ele, cara, que você teoricamente utilizou para poder fazer essas runas? E ele me explicou. Sabe aqueles apoiador de panela que tem madeira? Ele comprou um daquele, desmontou, cortou, né, o fiozinho que ficava tipo juntando eles e usou caneta. Como ele já é um material relativamente liso, ele é um material já meio lixado, meio preparado. Ele não é exatamente envernizado, mas ele tem um toque mais suave do que já vem, né, trabalhado. E ele usou caneta para poder fazer suas próprias runas. Então, teoricamente, fica em uma outra ideia se você quiser ter realmente runas em madeira. Eu vou pular um pouco para frente e vou falar do processo mais complicado que eu já vi até hoje, que a galera fazendo, apesar que provavelmente deve ter outros, mas que, assim, tem uns resultados muito interessantes. Obviamente que isso aqui eu não acredito que vai ser pra galera fazer normalmente, mas eu acho que vale a pena falar, que é metal. Tem uma galera que já pegou aí e pega o processo todo, né? Pega o metal e vai pegar um esmeril, uma solda ou coisa do tipo para poder fazer sua própria runa. É um trabalho muito mais avançado que eu não acho que vale a pena a gente ficar falando muito tempo aqui. Mas é, obviamente, também uma possibilidade. Se você, sei lá, trabalha já com solda ou coisa do tipo, pode ser uma possibilidade para você e você pode achar que isso vai ficar interessante pra caramba. Novamente, cuidado se você nunca trabalhou com esse tipo de coisa, recomendo que não faça. Tem um outro material que você também pode utilizar com pirógrafo que vale a pena a gente comentar, que é osso. Como é que a galera normalmente faz isso? Tem todo um processo para você poder limpar o osso e coisas do tipo. Você tem que normalmente escaldar o osso, ficar escaldando ele por não sei quantas horas. Quem sabe muito disso é o Keller, porque ele já fez, inclusive, ele trabalha com rune e osso. Então tem um processo que você tem que fazer. Normalmente a galera vai pegar e vai fazer isso com o osso de costela, por exemplo, que é um osso mais tranquilinho. Tem gente que pede isso em açougue para poder fazer. Eu lembro que uma vez eu mandei um pro Keller, por exemplo, que eu tinha ido num restaurante que tinha uma costela gostosa pra caramba, pegava o osso e o cara não entendeu nada quando eu pedi para levar o osso para casa. E aí, você pode trabalhar nisso também com o pirógrafo. Essas aqui, por exemplo, foram runas feitas pelo Keller. Como você pode ver, é feitas em osso. E, como eu falei, trabalhando com o pirógrafo. Então é um outro material, obviamente que novamente demanda um trabalho maior, porque você tem que limpar o osso, tem que deixar coisa para não ter nenhum tipo de problema ou coisa do tipo. Então é um material que é muito interessante, que vale muito a pena. Eu vou mostrar aqui também uma outra runa em osso, que essa aqui já é um trabalho um pouquinho menos artesanal. Essa aqui é feita por uma empresa sueca, por acaso os caras distribuem praticamente para o mundo inteiro, e ele é um trabalho menos artesanal e muito mais, vamos dizer, industrializado. É praticamente já meio que um formato padrão que eles têm, mas também é feito em osso. Ele é bem trabalhadinho, ele é bem lixado, esse tipo de coisa. Ele tem uma coisa menos rústica, né? Mas também, para quem achar interessante, é bem legal. Depois eu posso deixar aqui a gente vai deixar o link na descrição por exemplo, dessa loja aqui. Eles entregam, se eu não me engano, para o mundo inteiro, obviamente com dólar a quase R$7, que já deve estar R$6, né? Com dólar quase R$6 não deve ser uma parada muito legal, mas fica aí uma outra possibilidade para quem quiser comprar runa. Apesar que eu vou te falar, se você quer runa de osso, compra com Keller. Ajuda nós. E o último material, que talvez é o mais comum que a gente vai encontrar aí pela internet ou por quem vende runas, é pedra. Sim, pedra é inclusive bem interessante porque você tem todo vamos dizer assim, material aí, toda uma vasta gama de possibilidades do que você quer fazer. Pedra, obviamente, que depende, novamente, de outros tipos de materiais. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui. Quando eu falo de pedra, a galera às vezes me pergunta: Marcussa, que tipo de pedra eu posso usar? Eu vou dizer que você pode usar qualquer tipo de pedra. Vou dar um exemplo aqui simples. Tá aqui uma pedra feita em ametista. Um tipo de pedra meio arroxeada. Essa aqui, no caso, foi feita da forma que eu vou explicar para vocês já já. E ela tem, inclusive, uma pintura, que no caso foi também feita por mim.
Essas pedras aqui eu mesmo que entalhei, e são pedras, vamos dizer, comuns, que teoricamente foram entalhadas. Então fica aí uma outra possibilidade. Ah, Cussa, mas eu posso usar qualquer tipo de pedra? Sim, você pode. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Essa aqui foi um conjunto de pedras feita pela minha namorada, a Cibele, que ela simplesmente pegou e estava andando por uma praia e ela achou várias pedrinhas desse tipo lá. E ela achou tão bonita, tão legal, que ela resolveu catar um saco inteiro de pedras e depois ela pegou a minha micro-retífica para entalhar as runas, como eu vou mostrar para vocês. Então assim, é qualquer tipo de pedra. Olha, eu vou dizer que pedra, normalmente se você vai querer entalhar, você vai precisar só fazer o seguinte: encontrar pedras que tenham uma das superfícies um pouco mais lisa para facilitar você entalhar. Mas basicamente sim, você pode fazer isso com qualquer pedra. Cussa, posso fazer isso com pedra brita? Olha, eu não sei se vai ficar um trabalho muito bom, até porque normalmente pedra brita não vai ter uma face mais lisinha. Mas sim, você pode fazer se você achar interessante. Obviamente que existe toda uma outra gama de materiais que você pode utilizar para fazer suas próprias runas. Eu vou dar aqui duas ideias que foram dadas pelo Caio Chagas, né, que participou dos cursos com a gente e tudo mais, que foram muito interessantes. A primeira é cabo de vassoura. Sim, ele pegou um cabo de vassoura e o processo que eu falei de você fazer com galho, ele fez já direto com o cabo de vassoura. Para quem não tá normalmente numa cidade grande como São Paulo ou Rio de Janeiro, que muitas vezes não vai ter um galho de árvore assim tão simples para encontrar, isso pode ser uma outra solução bem interessante. Só um detalhe, se você for usar um cabo de vassoura, lembre-se que ele tem que ser de madeira, tá? Se você comprar um cabo de vassoura de ferro, normalmente não vai adiantar muita coisa não. Cussa, preciso parar por aí, tem outros materiais. Eu vou dizer que você pode utilizar o material que você quiser. Eu vou dar um outro exemplo. O Caio Chagas também pegou e fez com rolha de vinho. Ele pegava as rolhas de vinho, cortava elas de uma forma que ia ficar novamente com uma superfície mais plana, e ele usou palito de dente para poder fazer o entalhe na rolha. Então assim, você vê que tipo dá para poder utilizar qualquer tipo de material que venha à sua cabeça. Quando você vai trabalhar com entalhe em pedra, a gente vai precisar de uma micro-retífica. É um material um pouco mais forte, um pouco mais complexo para a maior parte das pessoas, mas é uma coisa como essa aqui, você encontra até mesmo pelo Mercado Livre algumas ferramentas mais menores, né, umas ferramentas menos potentes. Essa aqui, no caso, eu estou usando uma Dremel, que tem toda uma preparação aqui, com uma ponta diamantada. A ponta também é um tópico de muito debate quando você vai trabalhar com micro-retífica. Tem galera que vai querer utilizar esse tipo de ponta aqui, que é uma ponta mais fina, vai trabalhar com uma coisa desse tipo que já é uma ponta mais reta e fina, enquanto outros vão trabalhar com uma ponta arredondada. Varia muito de como você se sente mais confortável entalhando. Eu, por exemplo, gosto mais desse tipo de material aqui, principalmente dependendo do tipo de pedra que você está entalhando. Por exemplo, se você for tentar fazer isso com uma hematita, você vai ter um trabalho do caramba, se prepare. Normalmente esse tipo de ferramenta você vai simplesmente conectar, ela vai estar conectada na tomada e ela vai girar isso aqui, dependendo da ferramenta, ela vai gerar uma determinada quantidade de rotações que vai conseguir fazer o tipo de corte, né, de entalhe na pedra. Um detalhe, você precisa sempre utilizar, ou pelo menos eu recomendo, você utilizar óculos de proteção e máscara, porque teoricamente o pó da pedra é um material não muito bom para a sua saúde, principalmente para o seu pulmão, então eu recomendo você utilizar máscara e material, né, de proteção completo, se você puder. E se você não puder, é melhor não fazer. Cussa, e eu preciso consagrar as minhas runas? Então, isso aí é um tópico de debate pra caramba. Lembre-se que eu acabei de falar que a gente está falando de uma coisa que é utilizar runas, seja de forma magística ou oracular, que é uma coisa totalmente moderna. A gente não tem como comprovar que eles faziam isso. Então, consagração entra num patamar ainda mais além, porque a gente tem muito pouco registro do que teoricamente era o formato ou como que era a religião que eles cultuavam exatamente. A gente tem muito pouco material sobre isso. Então, é muito, vamos dizer assim, incerto afirmar qualquer coisa sobre se eles faziam ou não consagração. Então, a minha resposta para você vai ser o seguinte: o que seu coração diz que você tem que fazer? Essa é a grande pergunta. Se você é o tipo de pessoa que, baseado nos seus estudos magísticos ou na sua senda com runas ou paganismo nórdico ou qualquer coisa desse tipo, se você tem para si que consagrar as suas runas é importante, faça. Ah, Cussa, como eu vou fazer isso? Novamente, vai ser da forma que você quiser. Ou você vai fazer provavelmente um blote, ou um ritual para os deuses, ou qualquer coisa do tipo, para consagrar suas runas. Agora,
é muito pessoal. Eu, por exemplo, não consagro. Eu faço o que, como o Grola chama, consagração por utilização. Normalmente as minhas runas ou eu vou acabar fazendo, ou eu vou acabar sempre utilizando elas. Então a consagração que eu faço delas é pura e simplesmente pelo processo de utilização. Obviamente que para quem estuda magia e gosta desse tipo de coisa, vão ter algumas questões muito interessantes. Por exemplo, aquele conjunto de runas que eu mostrei para vocês, que foi feito pela minha namorada com pedras de praia, ele é um conjunto de runas muito bom para quando eu vou fazer perguntas relacionadas a sentimento, porque envolve todo esse tipo de coisa no próprio processo de fabricação dele. O conjunto de runas que eu mostrei para vocês em ametista, ele tem todo um processo que foi feito quando eu estava entalhando ele para autoconhecimento. Então, quando eu estou fazendo perguntas tipo para mim mesmo, aquela coisa de tipo tentar me conhecer, ele é um ótimo conjunto de runas. Então, obviamente que isso também é tipo eu dando vamos dizer assim, intento para cada um do conjunto de runas que eu tenho, e isso faz para mim elas já serem consagradas por si só. Vai muito do que você acredita. Se você achar que você tem que consagrar runa e você não consagrar, isso já vai te pedir de utilizar elas na sua, vamos dizer assim, potência máxima. Siga o que o seu coração pedir, siga o que você acha que tem que ser e seja feliz. Então, galera, a gente vai ficando por aqui hoje. Obviamente que eu acredito que se você ainda ficou com alguma dúvida, tem a área de comentários aqui do vídeo do YouTube. A gente lê todos os comentários, responde conforme for necessário. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida, não está entendendo como é que faz algum processo, comenta aqui no vídeo, a gente vai explicar. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, se isso te ajudou, não se esquece de clicar no like, assinar o canal, ativar o sininho, porque isso ajuda a gente e mostrar para o YouTube que isso é um conteúdo bem interessante que ele vai poder mostrar para outras pessoas. Se você fez o seu conjunto de runas, compartilha com a gente, compartilha nas suas redes sociais. Você pode botar como marcar a gente, @LeafRod, em tudo quanto é rede social, Instagram, Twitter. A gente tem o nosso canal no Telegram, que você também pode acompanhar algumas informações que a gente vai botando. Se você ainda acha muito maneiro todo esse conteúdo que a gente produz, você pode também apoiar a gente no catarse.me/LeafRod. Vem uma coisa bem interessante aí, novidade pro ar, que se você é apoiador, você já deve estar sabendo. Se você não é e você começar a apoiar, você vai ficar sabendo. É uma coisa que a galera tinha pedido pra gente desde o ano passado e a gente vai começar a fazer, então fica ligado aí. E depois de tudo isso, faça suas runas, compartilhe sua foto, mostre pra gente o que você fez e seja feliz, que é o mais importante. E cara, prepare-se porque runa vai dar porrada na tua cara e não tem como isso não ser assim. Então é isso aí, galera. Hail!